Todos vocês sabem como são Mikoto e Itachi, mas não sabem como Sayuri se parece. Sayuri tem quase a mesma altura que Hikari, com longos cabelos negros, assim como sua mãe. Ela tinha amáveis olhos negros cheios de tristeza. Ela usava um suéter preto folgado com algumas calças abu pretas que estavam presas nos tornozelos. Ela usava calçado ninja padrão. Nas costas do suéter havia uma grande versão do símbolo do clã Uchiha. Mas o que mais se destacou foi o colar que ela estava usando. O colar era feito de um lindo diamante negro que tinha o formato da cabeça de um lobo com um kanji de 10 em sua testa. A tristeza em seus olhos não era apenas por sua amiga, mas principalmente por aquela que ela considerava quase como uma família. Ela sentia falta de Naruto e foi muito afetada por sua saída repentina. Ela podia se lembrar claramente da primeira vez que o conheceu e da primeira vez em que ele disse a ela a verdade por trás de Naruto Uzumaki Namikaze. Ela também se lembrou do maior erro que sua amiga Hikari cometeu quando eram crianças. Ela tinha certeza de que Naruto estava se certificando de que Hikari estava revivendo aquele momento para que ela soubesse porque ele a odiava também. Flashback no Jutsu. 8 anos após o incidente de Kyoubi, Hikari estava atualmente saindo com todos os seus amigos, que consistiam principalmente dos futuros herdeiros do clã. Seus amigos são os seguintes: Kiba Inuzuka, Shoji Akimichi, Inu Yamanaka, Shino Agurami, Hinata Nejiuga, Shikamaru Inara e Sayuri Uchiha. Eles estavam todos passeando no parque perto do playground no momento. Todos estavam brincando de pega-pega, vendo como Shikamaru era o filho da puta mais preguiçoso, mesmo para os padrões de Nara. Ele decidiu usar sua considerável inteligência para se esconder em algum lugar onde pudesse apenas cochilar. Seu esconderijo era um gênio puro que ninguém além dele teria pensado. Ele subiu em uma árvore e dormiu em um dos galhos, que é onde se poderia encontrá-lo agora. Felizmente para ele, os outros do grupo não conseguiram encontrá-lo, pois não pensaram em olhar para cima. Isso é o que teria sido verdade se esse grupo de amigos não fosse de famílias nascidas ninja. Uma vez que todos começaram a treinar desde que eram jovens, bem mais jovens do que agora, eles podiam pelo menos subir em superfícies perpendiculares usando chakra. Foi assim que Shikamaru foi rapidamente encontrado por Shino, que depois de marcá-lo desapareceu em um enxame de insetos. Sim, Shino avançou mais nas artes ninja do que seus colegas. Sayuri estava na beira do parque, se escondendo do resto do grupo, quando viu um garoto loiro de sua idade. Ele estava sozinho, lendo algum tipo de livro. Não havia pais ou parentes de qualquer tipo perto dele. Ele usava roupas de tipo civil. Ele estava com uma camiseta vermelho sangue com um par de shorts preto como uma estaca laranja queimada descendo do lado, e quando ela se aproximou dele, ela pôde ver que ele tinha os olhos mais azuis que ela já vira. Era como se ela estivesse olhando para um oceano de safira cheio de dor e solidão. Tudo que ela queria fazer era segurá-lo e dizer a ele que tudo ficaria bem, que ela estaria lá para ele. Ela deu mais alguns passos e finalmente percebeu que a atenção dele não estava mais no livro, mas nela. Precisa de algo de mim, Uchiha-san? Perguntou o garoto desconhecido com um tom quase morto. Sua voz enviou calafrios por sua espinha. Embora sua voz possa soar morta para qualquer outra pessoa, ela poderia dizer que ele estava fingindo, porque por baixo de toda aquela dor e solidão havia uma espécie de poder selvagem que ela foi capaz de ver. Isso a intrigou para dizer o mínimo. Por que você está sozinho? Ela perguntou-se, perguntando se ela realmente queria saber a resposta para essa pergunta. No entanto, ela não pôde evitar perguntar: porque ninguém quer perder tempo comigo? Nem mesmo minha própria família, se você poderia chamá-los assim. Respondeu o menino. Ela involuntariamente estremeceu quando ouviu suas palavras. Por que isso? Perguntou Sayuri. Ela não pôde evitar de querer saber mais sobre a dor desse menino para poder confortá-lo. Ela sabia que isso devia estar doendo, mas sentia que poderia ajudá-lo. Porque para eles eu não sou tão importante quanto minha irmã gêmea. Sempre serei o erro, afirmou o menino. Depois disso, Sayuri não disse mais nada. Ela não sabia o que poderia dizer. Este menino da mesma idade que ela passou por muitas dores e, mesmo assim, ainda consegue passar o dia. Assim que ela saiu de seus pensamentos íntimos de pena do menino, ela percebeu que ele havia desaparecido. Mal sabia ela que o veria novamente mais tarde naquele mesmo dia. Time Equipe. No mesmo dia, à noite no complexo do clã Uchiha.
O clã Uchiha estava se preparando para a festa surpresa de aniversário de Sayuri-sama. Eles começaram quando ela saiu para brincar com os amigos e estavam dando os retoques finais. Os convidados já haviam chegado e estavam apenas esperando Sayuri chegar depois de passear no parque com seus pais e a querida Oni-chan. Todas as famílias estavam lá. Estavam presentes os Inuzukas, a Kimichi, a Burami, e a Manaka, Hyuga, Nara e Namikazes. Bem, a maioria dos Namikazes Naruto estava ausente do grupo, não que alguém notasse como de costume. Alguns momentos depois, a aniversariante chegou com um olhar pensativo no rosto, o que estava ocupando a maior parte de sua atenção. Bem, ela simplesmente não conseguia parar de pensar no garoto que ela conheceu hoje. Ele assumiu a maior parte de seus pensamentos. Felizmente, não ao ponto de uma Fanjiro, mas uma segunda bem próxima. Sayuri não será uma Fanjiro. Sem exceções, porra. Ela foi tirada de seus pensamentos por sua querida Oni-chan, que disse a ela para ir em frente e abrir a porta de seu quintal. Quando ela fez o que lhe foi dito, ela bombardeou com um grito alto de feliz aniversário. Ela havia esquecido completamente que era seu aniversário com as ocorrências que haviam escolhido acontecer naquele dia específico por algumas horas. Ela recebeu seus presentes, brincou com as amigas e agradeceu a participação de todos. Finalmente, chegou a hora de ela soprar as velas e fazer um pedido. Foi quando seus pensamentos voltaram para aquele garoto que ela conheceu antes. Eu gostaria que aquele menino e eu pudéssemos ser amigos. E com esse pensamento final, ela soprou suas velas. Depois de comer uma quantidade excessiva de bolo, que só é possível em ocasiões especiais como essa, ela decidiu fugir e caminhar em direção aos jardins dos Uchiha. Ela amava os jardins onde ela era cercada pelo belo fluxo da natureza. Por alguma razão, ela simplesmente se sentia tão relaxada sempre que estava rodeada pela natureza. Dica. Quando ela finalmente alcançou os jardins, ela viu que as luzes estavam acesas, o que não era estranho, já que as luzes geralmente estavam acesas neste momento. Caso alguém quisesse dar um passeio pelos jardins, o que chamou sua atenção foi o cabelo loiro que ela viu saindo de um dos arbustos. Quando ela deu a volta para ver quem era, ela viu o mesmo garoto com quem ela havia se encontrado naquele dia. E ele ainda estava lendo o mesmo livro. É você. Ela engasgou. Ela não esperava vê-lo aqui. Normalmente, apenas membros de clãs vão às festas de aniversário dela. Será por isso que ele está aqui? Ele é um herdeiro do clã. Mas eu nunca o vi antes de hoje. Quem é você, loirinho? Sim, sou eu. O menino afirmou com um tom sem emoção, embora ela pudesse dizer que desta vez suas palavras continham algum calor. O que você está fazendo aqui? Você é um dos herdeiros do clã? Perguntou Sayuri sem rodeios, mas ela nunca foi boa em ser sutil. Eu sou de um dos clãs, mas não sou herdeiro. E para responder a sua próxima pergunta, o clã de onde venho é o clã Namikaze. Respondeu o agora identificado Namikaze. Mas o único Namikaze que eu conheço é Ikari. Então como você pode ser um Namikaze? Perguntou a agora confusa Sayuri. Se você se lembrar de nossa conversa anterior, poderia deduzir que Ikari é meu irmão. Meu irmão gêmeo, para ser mais exato. Estou aqui porque queria estar aqui, não porque fui forçado. Você me intriga, Uchiha-san. Apenas como eu faço você. Declarou o jovem Namikaze com um pequeno sorriso. Era tão pequeno que ela mal conseguia enxergar e comprou. Ela não sentiu falta. Meu nome não é Uchiha-san. Meu nome é Sayuri Uchiha. Qual é o seu? Naruto. Prazer em conhecê-lo, Naruto-kun. Vamos ser amigos. Disse Sayuri com um sorriso de megawatt no rosto, esperando silenciosamente que seu desejo se tornasse realidade. Naruto decidiu que ele poderia pelo menos dar a ela uma chance. Afinal, ela foi uma das primeiras a notar sua existência. Claro. E feliz aniversário, Sayuri, disse Naruto com um sorriso um pouco maior e estendeu uma pequena caixa retangular azul escura para Sayuri. O que é isso? Ela perguntou inocentemente. Acredito que seja costume um amigo dar um presente a outro amigo no aniversário dele. Disse Naruto com um pequeno sorriso no rosto. Parecia que ele puxou do nada.
Tosse tosse subete no mono no souzo tosse tosse criação de todas as coisas. Quando ela abriu a caixa, ela viu o colar mais lindo que existe. O colar era feito de diamante negro com correntes entrelaçadas que se conectavam à cabeça de um lobo com um kanji de 10 na testa. É lindo. Muito obrigado, Naruto-kun. Ela disse com um lindo sorriso, enquanto uma pequena lágrima escapou de seus olhos. E foi assim que a amizade deles nasceu, mas logo seria testada para ver se ela realmente merecia sua confiança. Time Equipe. Uma semana depois. Já se passou uma semana desde que Sayuri ganhou um pouco da confiança de Naruto e geralmente a cada dia. Depois disso eles se encontravam no parque e Naruto normalmente tinha um livro com ele. Sayuri usava o colar, ela nunca o tirou. No momento, os dois estavam sentados debaixo de uma árvore na beira do parque. A coisa boa em estar naquela extremidade do parque é que é perto da enorme parede que cerca a vila. Então eles são capazes de interagir uns com os outros sem que Naruto receba punições justificadas dos moradores. Felizmente Sayuri não estava por perto quando essas surras aconteceram e por acontecer, quero dizer quando os aldeões atacaram Naruto e então caíram sob seu Genjutsu. Se ela testemunhasse, notaria seu doujutsu. De qualquer forma, agora Naruto estava lendo seu livro enquanto Sayuri dormia em seu ombro. Ela estava exausta de treinar com seu Onirishan, já que ela não tem a chance com frequência, então eles treinaram a ponto de ela desmaiar no momento em que se sentou ao lado de Naruto. Essa foi a visão que Ikari teve quando ela foi procurar Sayuri. Em toda esta semana que Sayuri esteve com Naruto, ela quase ignorou todos os seus outros amigos, incluindo o seu melhor amigo Ikari. Então Ikari ficou irritada por Sayuri a estar ignorando. Então ela foi procurá-la para que ela pudesse sair com ela novamente. É claro que ela fez isso como uma atitude um pouco mal criada. Então ela pode exagerar para conseguir as coisas que deseja, apenas para perder algumas das coisas de que precisa. Você nunca sabe o que tem até que se vá. Quando ela viu sua melhor amiga ignorando-a por causa de seu irmão fraco, ela ficou furiosa e decidiu confrontá-lo sobre Sayuri abandonar. Sayuri-chan, o que você está fazendo saindo com ele? Gritou Ikari e seu rosto estava vermelho de raiva justificada. O quê? O que você está fazendo aqui, Ikari-chan? Perguntou uma Sayuri sonolenta que parecia que ia cochilar novamente em alguns segundos. Estou aqui porque você tem me ignorado e a todos os seus outros amigos na semana passada. Então por que você está saindo com aquele perdedor em vez de seus amigos verdadeiros? Exclamou um mal-criado Namikaze. Em primeiro lugar, pare de gritar como um maruno antes que todos fiquemos surdos. Em segundo lugar, por que eu não deveria sair com Naruto-kun? Perguntou Sayuri sem entender por que Ikari estava agindo assim. Porque ele é um perdedor. Toushan e Kasha estão me treinando, e não ele, o que significa que eu sou melhor do que ele. Você não deveria sair com perdedores como ele. Gritou Ikari freneticamente sem entender por que Sayuri estava sendo tão difícil. Afinal, ela era obviamente melhor do que seu irmão, então por que ele deveria ser escolhido em vez dela? Em meio a tudo isso, Naruto está apenas sentado lendo seu livro se perguntando o que Sayuri vai fazer. Será que ela vai ignorar a existência dele como todo mundo ou vai ficar ao seu lado como um verdadeiro amigo? Ele honestamente pensou que ela faria o primeiro, então imagine sua surpresa quando ela disse o seguinte. Como você pôde falar assim sobre sua própria família? Que tipo de irmã você é? De agora em diante, eu não quero mais nada com você. Você não é o tipo de pessoa que eu gostaria de ter como amiga. Afirmou Sayuri, que então começou a agarrar o estupefato Naruto pelo braço e começou a arrastá-lo em direção ao complexo do clã Uchiha o tempo todo. Ikari apenas vendeu lá, pasmo com o que seu agora ex-melhor amigo tinha dito a ela. Composto do clã Uchiha. Eles tinham acabado de chegar ao complexo e Sayuri aparentemente decidiu levá-lo ao local onde ele lhe deu o colar. Felizmente para eles não havia ninguém por perto. Eles se sentaram e tomaram seu tempo para recuperar o fôlego, mas como Sayuri tentando recuperar o fôlego enquanto Naruto estava olhando para ela como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Por que você disse essas coisas aí? Perguntou Naruto com total confusão. O que você quer dizer? Respondeu Sayuri com outra pergunta. Por que você me defendeu lá? Não teria sido melhor para você ter Ikari como amigo em vez de um perdedor como eu?
Perguntou Naruto mais uma vez. Porque sua situação é um pouco semelhante à minha, exceto em um nível mais extremo. Tou-sama diz que me ama, mas eu não posso evitar, mas sinto que não sou boa o suficiente para ele. Meu Onishame diz que eu estou apenas imaginando, mas ele não sabe o que é ser o segundo melhor. Ter seus pedidos de treinamento sendo ignorados e não ter muito o que esperar de você. E além disso, a família deve se amar e não tratá-los como se fossem lixo. Declarado Sayuri. Quando ela se virou para olhar para Naruto, ela percebeu algo. Ele estava lendo seu livro, mas ela podia ver uma pequena lágrima escorrendo pelo lado de sua bochecha. Obrigada, Sayuri-chan. Disse Naruto com um sorriso verdadeiro no rosto. Parecia que ele sorria com mais frequência quando ela estava por perto. Adicionar chan ao final de seu nome fez Sayuri correr e virar a cabeça em um esforço para escondê-lo. Sem problemas. Naruto com Ei, que tal eu apresentá-lo à minha família, já que a sua aparentemente é uma merda. Com essas palavras, Naruto não pôde deixar de rir. Quanto tempo fazia desde que ele ria assim? Feito isso, eles decidiram ir ao encontro de sua família. Time Equipe. 20 minutos depois. Agora mesmo Naruto estava sentado na sala de estar de Sayuri enquanto suava balas. Por quê? Porque ele estava em uma casa cheia de pessoas apenas olhando para ele, esperando que ele fizesse alguma coisa. Ele poderia lidar com ser ignorado e ele poderia lidar com ser odiado, mas não tinha ideia do que fazer quando tinha 3 pessoas simplesmente olhando para ele e reconhecendo sua existência. É claro que um desses olhares foi preenchido com uma raiva superprotetora paternal, devido a Sayuri segurando sua mão. Quem é você e por que está segurando a mão do meu bebê? Perguntou Fugaku em um tom perigoso com seu Sharingan ativado. Certifique-se de responder com cuidado. Sayuri ficou surpresa com o quão superprotegido seu pai estava sendo, que ela não pôde deixar de sorrir com um pouco de satisfação. Merda, esse cara é realmente protetor com a filha. Com a minha sorte, ele provavelmente vai me odiar como o resto desta maldita aldeia. Meu nome é Naruto, senhor. Sou amigo de sua filha. E assim a atitude de Fugaku deu um 180 completo. E ele estava todo sorrisos. Está perfeitamente bem então. Você tem minha aprovação. Declarou o chefe do clã Uchiha com um sorriso no nível de Maitugari. E positivo. Nem é preciso dizer que todos na sala se afastaram pelo menos mais 2 metros dele com medo de pegar a doença MG. Em algum lugar de Konoha. Youtshou. Sugoi Gai Sensei. Até seus espirros estão cheios de juventude. Gritou que só poderia ser descrito como um mini-gai com uma sobrancelha tão espessa quanto a de seu sensei. Jovens. De volta aos não MGS no complexo do clã Uchiha. Querido, eu acho que você tem andado muito com os MGS, disse Mikoto com um pressentimento com uma visão horrível do futuro. Se ele continua se treinando com eles,